Exato. Perfeito. Temos um próximo ali? Isso. Um próximo item? Acabou que você respondeu em um momento, né, que eu ia falar, tamanho é documento, até em relação ao encéfalo, porque você disse que antigamente, quando via-se pessoas com cabeçudas ou textudas, né, etc. Acontece. Se julgava que era uma pessoa inteligente, sim, né? Sim. E eu ia até perguntar se essa questão desse tamanho de testa, de cabeças, tem correlação com volume de neurônios. Ou se na verdade a pessoa pode ter um grande volume de neurônios, sim. mas tem uma caixa craniana tamanho padrão. Então, faz todo ou sentido. se eu estou viajando demais. Mas isso são perguntas populares. Essas perguntas eu busquei em um site com perguntas populares e tinha muita frequência com essas perguntas aqui. Pessoal falando do tamanho do cérebro, sim, né? E aí tem até a questão, uma coisa que eu vou puxar aqui, não está dentro da pergunta, mas uma observação minha. Sim. Se discutiu há muito tempo sobre a quantidade de neurônios que nós temos. Verdade, né? Sim. E aí tem até o livro do Robert Leite, que é uma referência aí para nós, né, psicólogos e neuropsicólogos. É verdade. 100 bilhões de neurônios. É verdade. Pontue pra gente o que o pessoal tá comprovando agora sobre a quantidade de neurônios, por favor. Vamos pensar a respeito. Um abraço aí pro Megamente, que tem uma testa gigantesca. Adorava aquele desenho quando criança. Oh, meu Deus. Vamos pensar, de fato, tem o tamanho, ele não é de fato o principal, mas ele tem alguma participação. Ele tem alguma participação que a gente chama de coeficiente de encefalização. É o tamanho dele mesmo. Só que, de fato, as baleias não têm sido as espécies que estão viajando para o espaço. É o ser humano. Não é verdade? E elas têm um cérebro gigantesco. Então, o tamanho não traz toda a limitação ali, né? Curiosidade, o primeiro edição do Lente, ele era o título 100 bilhões de neurônios, né? Não era? No segunda edição em diante, ele colocou uma interrogação, 100 bilhões de neurônios, porque veio os estudos que mostraram que não é exatamente 100. É um mito que muita gente já tentou encontrar de onde veio, não achamos bem. E curiosidade, quem trouxe a descoberta exata da quantidade média de neurônios que o encéfalo humano possui foi uma brasileira, a Suzana Herculano Ouzel, né? É uma excelente profissional. Ela fez como? Ela colocou neurônios em detergente, que permitiu que ela separasse eles melhores ali, fez um cálculo por área, por amostra de área, fez só o tamanho de área e descobriu. Que trabalho simples da ciência brasileira, com todas as suas dificuldades, foi quem trouxe ali uma brasileira. Muito legal, né? E ali a gente tem 86 bilhões de neurônios em média. E o que vai definir ali o desenvolvimento de inteligência, por exemplo, de complexidade de comportamentos, de repertório possível? De fato, vai depender de tudo da nossa área ali, né, Matheus? Multifatorial. Que é multifatorial. Sim. Como a gente escolheu uma área difícil demais, né? Tudo depende. Isso é bom, isso nos torna mais ricos, né? Mas de fato... Frase clássica do psicólogo, só cortar, depende do contexto. Do contexto, exatamente isso. Exatamente. Depende do contexto, depende do animal. Então ali, de fato, eu posso ter um cérebro maior. Em primatas, isso tem muito comparação em outros mamíferos em relação a primatas. O tamanho, o volume, a quantidade de neurônios tem uma correlação estatística ali com a quantidade de comportamentos que a gente traz. Mais do que circuitaria, mais do que o pouco que a gente sabe de circuitos. Quando a gente pega primatas, gorilas, chimpanzés em relação a cervos, felinos, canídeos. Então ali o tamanho influencia para os primatas, mas não é a mesma coisa para as baleias. Ali, então, depende também da forma como se organizam os circuitos. Porque ali eu tenho hidrogênio, eu tenho oxigênio, nenhum dos dois é azul, mas eu misturo dois hidrogênios com um oxigênio, dá água e aí surge a cor azul. Quando eu tenho uma forma específica de organizar as partes, eu faço surgir certas coisas, eu tenho propriedades emergentes. Então ali, a forma de organização, o cérebro de um gorila é até maior do que um de um ser humano, muitas vezes, mas ele tem uma organização que não permite ele aprender certas coisas, e nós temos uma aprendizagem de certas coisas, de linguagem, de escrita, depende muito de alguns aspectos ali. Genética, o quanto que a genética vai estimular o desenvolvimento de certas áreas, então depende muito desses fatores ali.
Você colocou ali que interessante o aspecto do Velociraptor. Ele já tem, eu não conheço bem, mas ele já deve ser uma espécie em que o tamanho já tem uma preponderância sobre o comportamento, sobre o repertório. Então isso depende um pouco de cada espécie, da organização, da estrutura, do ambiente. Apesar de que a organização do cérebro de um gorila não permite ele aprender escrita, mas permite ele aprender uma estrutura hierárquica incrível de exploração da selva dentro de todos os seus perigos, coisa que a gente não sobreviveria nem em 2 segundos, né? Então nunca somos melhores do que outros, né? Antigamente a gente tinha a ideia de que o cérebro era superior dos primatas. Não, a gente só é diferente. Cada um tem suas próprias qualidades ali nos animais, né? Então é mais ou menos isso. O cérebro, o tamanho, ele tem uma influência em relação a alguns primatas, em relação a alguns animais, quando eu vou comparar com outros. Por exemplo, primatas e outros tipos de mamíferos. Mas dentro dos primatas já não importa mais o tamanho. Importa mais a forma com que os neurônios estão organizados, os circuitos que estão criados ali no cérebro para fazer surgir algumas coisas. E as baleias, elas têm muitos neurônios, têm até mais, não tenho ciência de quantos, mas é um cérebro gigantesco, já vi um na internet mesmo. Mas a forma como se organizou ali também não permite que elas tenham aprendizagem de um repertório tão rico quanto dos seres humanos ali. Né? Então, mais ou menos isso. Depende um pouco de animal, de espécie, de com quem que a gente está comparando. Um comentário nerd, só você falou das baleias aqui do mundo real, né? Mas se fosse do Avatar, canta até música aí, é diferente o esquema. Do Avatar, é verdade, cara. O Avatar 2 aí, é o caminho da água, né? As baleias lá, elas são... até conversam, lá tem uma frequência única de comunicação, etc. Delas daquele planeta lá, tá vendo? Aí depende, como nem você bem falou, depende do contexto. Depende do contexto. No planeta lá funciona bem. Você falando sobre o Velociraptor, o pessoal tem alguns levantamentos sobre ele que não se restringe apenas ao tamanho da caixa craniana. Perfeito. E eu te disse sobre a questão das pegadas, localização, quantidade de fósseis. E aí, quanto maior a quantidade da população de fósseis, mais indicativo que tinha uma taxa de sucesso de sobrevivência. Perfeito. E o dele se diz que tinham muitos, né? Não tanto quanto as do Rex. As do Rex tinham tem muitos fósseis. Sim, muitos. sim. Entendi. Mas é um super predador, foi o maior predador terrestre, né? O Rex. Foi o maior predador terrestre. Que incrível. Mas Oi? Pode jogar. Só que aí se você for digitar Velociraptor, você pode colocar assim, Velociraptor realista. Porque igual eu falei, se for jogar só Velociraptor, por causa da cultura pop, que é muito escancarada, pode jogar, o Fabrício. Eles ficaram na rocha fossilizada. É o do Protoceratops. Isso. Da Mongólia, né? Isso. O Protoceratops, ele contava apenas com o escudo aqui da testa, né? Os chifres dele não eram tão grandes igual do Triceratops. Perfeito. E ele tava numa postura meio que assim de desvio, mas o Velociraptor ia pegar. Sim. Agarra bem em pé, mas o salto muito bem calculado para pegar no pescoço. Perfeito. Sabe? E aí tem muitas assim dessas poses dos Velociraptors fossilizados, às vezes fugindo do meteoro, etc. Sim, então aí você vê que a questão de, igual eu tô falando, questão de quantidade de fósseis. Sim. Você falou dos bandos, eles eram um animal muito social. E tem inclusive um livro que é o que eu ia chegar, né? Fazendo a correlação do Raptor com nós seres humanos. Sapiens. Do Harari, eu esqueci o sobrenome dele. Harari alguma coisa. Eu conheço o livro, eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas dizem que é muito bom mesmo. Riquíssimo. Olha só. Fala sobre um processo evolutivo que ele linka com coisas de hoje em dia que são muito polêmicas. Sim. Então ele traz ali a questão que nós, o Homo sapiens sapiens, convivíamos com outro parente nosso que era maior, mais forte fisicamente, e ele acredita que mais inteligente, por causa do tamanho da caixa craniana. Se ele não acredita, que eu posso estar enganado, tá, gente? Não tem bico, eu não leio. Ele pelo menos apresentou um levantamento dessa hipótese. Perfeito. Mas esse parente nosso e esse primo, né, ele convivia de forma mais solitária, como um urso. Entendi. Entendeu? Sim. E nós, Homo sapiens sapiens, éramos mais fracos, mais baixos, mas, como o Velociraptor, trabalhávamos em grupo.
as nossas tribos, né? Isso. E aí nós conseguimos sobressair perante eles. Olha só, é um aspecto ali que a organização social trouxe ali a taxa de sobrevivência maior, né? de poder passar para frente. Exatamente. Que você falou da questão dos primatas, né, etc., os gorilas, as estratégias de sobrevivência, as memórias, né? Você viu o elefante, ele caminha quilômetros e sabe de cada detalhe, faz até funeral o elefante. Então, aspecto cultural ali, sim, né? Tem aspectos ali da gente tá vendo chimpanzés trazendo aspectos ritualísticos, exato, parece, né? Não sei se você já viu, Exato. Incrível, se a gente parar pra ver, a gente vai ter muita coisa pra descobrir ainda em neurociência, humana ou não, né? A gente exatamente. Tem um órgão muito complexo, que é o cérebro. Exato. Eu não sabia desse aspecto, então, olha, a taxa ali de socialização ali foi importante pra gente sobreviver, pra gente chegar aqui. Mais até do que força, do que outras coisas ali desse outro primo nosso. E aí entra, né, em choque uma questão que é a nossa cultura atual, a moda cultural que nós temos hoje global, principalmente com a globalização, de individualismo, sucesso, tipo assim, autorrealização, né? A pessoa só ascendendo na vida. Acho que você entendeu a linha que eu tô te falando, né? Padrões individualistas de personalidade, sim, etc. Sim. E aí que tá, né? Nós temos a taxa de sofrimento emocional aumentando, andando junto com essa cultura. Sim. Foi que eles dizem que foi muito os Estados Unidos, né, que propagou esse tipo de cultura. Sim, em um momento, sim, eu vou até ver aqui um aspecto psicólogo. Não, pode pontuar. Não, só como é mesmo o aspecto ali de consumo desenfreado, isso, né? De comparação, mas também de consumo ali de comidas industrializadas, McDonald's, isso traz ali dificuldades ali da vida, porque prejudicando mesmo a saúde, mas também a saúde mental, como uma própria cultura em que as pessoas estão meio perdidas, né? Como você bem comentou no começo, né? Exatamente. Uma pena. E aí tem até um psicólogo que ele foi um dos primeiros, na verdade. Alfred Adler, né? Sim. Lá dos Estados Unidos, e foi ele que propagou muito a psicologia lá, e a gente sabe que é o polo master da psicologia hoje em dia, ou pelo menos dos anos 60 para cá, sim. Né? Os Estados Unidos. E ele, inclusive, ao nome assim, não menosprezando de forma alguma, né? Teve impacto positivo para nossa ciência, isso aí a gente não pode negar. Sim. Mas o nome da psicologia dele me chama muita atenção, psicologia individual. Inclusive deu subsídio para psicologia clínica, que é o terapeuta com o paciente. Mas aí, né, o que eu estou querendo dizer? Nós temos esse dado de sobrevivência nesse troféu ambulante que se chama sociabilidade. A capacidade humana de vencer obstáculos contando com um grupo social de referência. Perfeito. E aí, quando você está enlutado de um ente querido, geralmente você conta com amigos verdadeiros, né? Familiares, geralmente, de acordo com o padrão cultural. Um time de futebol, a maior chance de vitória é um time íntegro, né? Com o senso de tipo assim, nossa, eu vou tocar a bola para ele, aquele cara ali vai fazer um lance que eu conheço que ele vai fazer e tal, uma coisa até inconsciente, que é milissegundos o jogador faz ali, sim, porque ele tá tão habituado com aquele outro jogador que é parceiro dele. Perfeito. Então, assim, nós temos um lado social que dialoga inconscientemente, né? E aí tem, inclusive, o conceito de inconsciente coletivo. Aí como a coisa se torna complexa, mas também muito bonita, muito interessante de fato, né? Tem empolga mesmo, Jung ali, como é bom. Jung, exatamente. Cada pecinha ajudando ali, né, a colorir essa profissão nossa. Faz todo sentido.